Boa noite! Estamos começando mais uma live. Seja muito bem-vindo, obrigada pela sua companhia. Hoje vou falar de um tema muito importante que é como ter uma rotina equilibrada. Esse é o seu desejo, ter uma rotina equilibrada. Você chega no final do dia e tem a sensação de que não fez nada, que seu dia você rodou em círculos e não fez tudo o que queria fazer. Sua vida tá meio estagnada, tá meio embolada, o ano tá só começando. Vamos fazer a diferença esse ano? Vamos fazer um ano bem diferente? E eu tô aqui para te ajudar a pegar na sua mão e te dar um caminho para você ter uma rotina equilibrada. Se tem uma coisa que muita gente me pergunta e manda mensagem e quer saber, como se fosse assim a grande descoberta da pólvora, é como eu faço para trabalhar, administrar a empresa, cuidar da parte financeira, ter autocuidado, né, ter criado meus filhos e ainda ter um ministério e conseguir fazer tantas coisas assim. Acredito eu sempre acreditei que todo mundo fazia isso. Honestamente, estou sendo bem franca com você nessa live. Eu achava que todo mundo fazia a mesma coisa. E à medida que eu fui trabalhando com mulheres desde 2013, que eu tenho um ministério, né, voltado para mulheres, eu fui percebendo que essa era uma grande angústia das mulheres, principalmente das mulheres cristãs, porque elas têm essa clareza de que elas precisam cuidar da sua casa, elas precisam dar atenção para sua casa. Mas como fazer isso e ainda ser uma mulher moderna? Como diz a canção, uma mulher moderna, moda antiga. Conseguir ser uma mulher moderna, mas conseguir também manter valores, manter princípios, zelar pela sua família, enfim, como fazer isso? Esse tem sido o desafio da mulher de hoje e esse tem sido algo que eu aprendi a fazer e por isso compartilho com você. Então, eu tenho uma mentoria que eu vou abrir vagas essa semana, a mentoria Mulher em Equilíbrio, e vem aí uma segunda mentoria que é a Mulher Constante, porque muitas pessoas fizeram a mentoria comigo, a Mulher em Equilíbrio, e ficaram assim, criaram até, eu brinco que é um vício, né? Costumam ficar ali toda semana comigo e eu ajudando na rotina delas. E aí me pediu uma segunda mentoria para dar sequência e eu criei, já tenho mentorada fazendo essa sequência, que é a mulher constante, que é para você não só adquirir o equilíbrio, mas manter a constância. Mas aqui eu vou entregar para você, tá? Esse conteúdo, porque eu sei que nem todo mundo pode fazer a mentoria. A mentoria é meu produto assim mais premium que a gente fala, porque eu realmente dedico uma hora do meu dia para você toda semana. Então são vários encontros e aí por isso eu decidi trazer já nesse esquenta aí para o lançamento das novas vagas de mentoria, trazer um pouco do conteúdo. Então se você puder fazer mentoria, sua vida vai realmente ter uma revolução. Mas se você não puder, você vai ter muita coisa aqui nessas lives, live de hoje, live de amanhã, e eu vou fazendo as lives para trazer conteúdo para você. Então vamos lá, aproveita, pega sua caneta, seu papel e vamos lá, vamos anotar para sair muito conteúdo. Eu tô com a minha colinha aqui, que daqui a pouco eu também lanço ela no meu site, elegantesempre.com.br. Lá você tem os textos da live. Às vezes você perdeu uma live, queria ter anotado, porque ao longo da live saem várias coisas. Tá tudo anotadinho para você, tá lá no site, mastigadinho, detalhadinho. Então eu escrevo primeiro, deixo assim um roteirinho aqui para mim, aí vou falando e aí depois eu transformo isso num texto, tá bom? Então aqui hoje eu vou te dar uma pincelada como você vai ter equilíbrio, tá bom? Vamos lá. Primeiro, eu queria explicar para você que talvez caiu nessa live assim de paraquedas. Muita gente chega aqui de paraquedas, às vezes assiste até depois. Então eu gosto de me apresentar. Eu sou a Janaína Depine da Luz, sou jornalista, sou consultora de etiqueta há mais de 20 anos. Eu sei, é muito tempo, né? Passou muita água debaixo dessa ponte. Eu já vi todo tipo de transformação e sei que a elegância e o bom gosto, eles são algo, são valores que estão escassos e por isso que atraem tantas pessoas aqui no meu perfil, tanta gente quer saber como ser mais elegante, como ser mais gentil, como ter essas características. E eu fico muito feliz de poder compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração. Na verdade, como eu brinco, eu sou assim desde que eu nasci. Deus me fez assim. E entendo hoje que é para um propósito, que é para compartilhar isso e ajudar você também a ser uma pessoa mais elegante, mais virtuosa, mais gentil, mais amorosa, todos esses valores que são tão caros, né, no sentido de preciosos para Deus. Então,
E ao longo dessa jornada, né, sou casada há quase 30 anos, estou há quase 30 anos com o meu maridão, como eu brinco, né, o maridão, chamo ele de maridão, o maridão, Luiz Gustavo, que é jornalista e advogado. E juntos nós temos um escritório de advocacia, uma empresa de marketing digital, e nós tocamos os negócios. E além disso, eu tenho 2 filhos, o João, de 25 anos, que é casado com a Paula há quase um ano, e Pedro, que é o solteiro da família, por enquanto, que tem 20 anos e mora conosco ainda, né? Ele está fazendo faculdade de psicologia. Então, basicamente, essa é a minha história, essa é a minha vida. E tem um Ministério de Mulheres desde 2013. E tem sido uma bênção poder ajudar tantas mulheres, acompanhar tanta evolução. Eu falo que eu sou privilegiada, porque parece que eu dou muito, mas eu recebo muito mais. Eu recebo oração, eu recebo carinho, eu recebo tanta coisa de vocês que eu só tenho a agradecer. Então, fiz essa introdução, porque sempre alguém chega e não me conhece, aí tem um perfil, já tem uma ideia, mas eu sei que você que está aqui sempre já está cansado até de saber disso. Agora, vamos falar do assunto que te trouxe aqui, que é o equilíbrio. Muita gente quer ter equilíbrio e muita gente tem dificuldade para equilibrar a vida, né? Tem dificuldade. Então, eu vou te dar um passo a passo para ajudar você a ter mais equilíbrio. Aí a pergunta que eu quero te fazer para começo de conversa: você sente que você não tem hora suficiente? O seu dia acaba, você fala, precisava de mais horas no meu dia. Você já parou para pensar nisso? Se você precisava de mais horas no seu dia? Se você já pensou nisso, você tem que ficar aqui até o final da live, que eu vou ajudar você a entender que o Criador do tempo tá no controle. Olha lá, a Momo Sobremesa Gourmet pensa nisso, né? E na verdade, a gente sente isso por quê? Paloma também, porque a grande verdade é que o nosso dia, ele foi feito para caber tudo. Sabe o que bagunçou? A nossa falta de entendimento de como usar o tempo. Então, na verdade, o tempo leva a gente não usa o tempo. Por isso que o salmista vai dizer: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Saber contar o dia, saber remir o tempo, que é saber usar bem o tempo. A gente usa mal, gasta mal o tempo. É por isso que tanta gente fica assim encucada. Como é que dá para fazer? Trabalhar, cuidar da casa, lavar roupa, fazer almoço, fazer academia, cuidar da família, cuidar do marido, ter energia, né, para no fim do dia estar cheio de energia para o maridão, ter disposição para conversar com os filhos, para dar atenção, para ligar para as amigas. Como é que faz isso? Como é que trabalha? Como é que tem jeito, gente. Eu vou te ajudar. Fica até o final da live, vou te dar o passo a passo. Então eu vou falar primeiro da base da rotina equilibrada. A Glê tá falando uma coisa interessante. Hoje tem muitas distrações. É verdade. A internet, ela rouba o nosso tempo? Rouba. Porque a gente não tem um fruto do espírito muito importante, que é o domínio próprio. Saber dominar o nosso uso da rede social. Então, quando você vê, você ficou muito tempo na rede social. É igual agora, você está ouvindo essa live. Eu espero que você esteja ouvindo essa live fazendo coisas que não ocupam a mesma área do seu cérebro. Por exemplo, se você estiver dobrando roupa e guardando roupa. Não vai afetar em nada, você vai ouvir a live, compreender absurdamente e vai tranquilo. Ah, mas eu gosto de anotar. Não tem problema, eu jogo esse conteúdo todo anotadinho, em resumo, lá para você. Então, o que nos falta é muito fruto do Espírito, porque se tivéssemos o fruto do Espírito, a gente conseguiria dominar. Olha, eu vejo pelos meus filhos que eu falo que não tem melhores mentorados do que os meus filhos, porque eu mentorei eles a vida toda. E o que os dois fazem? Os dois têm uma disciplina muito grande. Então, meu filho, em alguns momentos, desativa, os dois fazem isso, desativam a rede social, ficam offline, para poder se concentrar naquele momento, período de prova, ou período de muito trabalho do casado. Então, assim, desativa, tem um autocontrole. E são 2 jovens. Por que nós, mulheres adultas, cheias de responsabilidade, muito mais do que 2 jovens, não conseguimos ter esse nível de domínio próprio? Por que será? Então, vamos lá. Primeiro, a vida equilibrada, que é a primeira parte do estudo de hoje aqui, do estudo é ótimo, tô na segunda-feira que tem o estudo bíblico, é
a base da rotina equilibrada, que é Deus no centro. Se Deus estiver no lugar certo, as coisas vão chegando no lugar. Não adianta, eu podia começar a falar para você de gestão do tempo, de tudo, mas eu vou, na verdade, dourar a pílula, que é ficar enfeitando o palhaço. A verdade tem que ser dita, você tem que colocar Deus no trono. Enquanto Deus não estiver no trono da sua vida, você está dando murro em ponto de faca. E aí, como é que começa essa vida de equilíbrio? Começa, então, Deus no lugar certo, no centro, que é buscando primeiro o reino dele. Se você colocar sempre Deus em primeiro lugar, pode ter certeza que as coisas vão chegar no lugar. Não tenha dúvida, eu quero que você teste o que eu estou te falando. Eu não quero que você acredite no que eu estou te falando, eu não quero. Eu quero que você prove. Faça a prova do que eu estou te falando. Então, uma dica prática. Separa 10 minutos do início do seu dia para buscar a Deus. Eu vou ensinar para vocês o que eu ensino nas mulheres lá no estudo bíblico das segundas-feiras. Você é minha convidada. Se você quiser participar, depois manda um direct perguntando como eu faço para participar. É gratuito, é aberto. Assim, são muitas mulheres, tá, gente? Mas é um nível de disciplina, você não tem noção. Ninguém fala nada, é tempo certo, em 1 hora a gente estuda um tema e vai do início ao fim, ora, louva, estuda e acaba. É interdenominacional, você pode vir com a sua fé, a gente não pede nada, ninguém vai pedir nada para você, nada, só a sua atenção. Então, vamos lá, o que eu sempre ensino às mulheres lá, e fica aqui a dica. Você tem que dedicar esse tempo, essa primícia do seu tempo para Deus. Porque quando você faz isso, no início do seu dia, você está alinhando as coisas. Você está trazendo a justa justiça, a reta justiça para a sua vida. Então, uma dica que eu faço aqui, eu estou aqui no ambiente do meu quarto, e eu durmo bem aqui, ó. Na hora que eu ponho meu pezinho ali no chão, eu pisei no chão, acordei, eu pisei no chão, eu já começo agradecendo. Aí, a Neia tá já avisando vocês, vale a pena participar. A Neia é a participante mais antiga, né? É da turma das mais antigas. Você coloca o pé no chão, que é o que eu faço. Eu coloco o pé no chão e já começo a agradecer. Então, ali eu já tô agradecendo por tudo. Se você teve uma experiência como eu de perder alguém da família, alguém que você ama, no meu caso eu perdi minha mãe morreu em casa, no quarto, de mão dada comigo, com a minha irmã, a família toda em volta, então foi uma morte bonita no sentido da medicina, né? O médico que acompanhou falou que foi lindo, para nós foi muito sofrido, porque é uma sensação de impotência, mas ali também, e ao longo da doença dela, eu tive a real dimensão, e talvez você já tenha vivido isso, de dar valor ao ar que se respira. Se você já viu alguém sem ar, como eu vi minha mãe, dependente de oxigênio, e morrer sem conseguir inspirar o oxigênio que estava nela, você sabe como respirar é lindo. Respirar. Se você, como eu, ficou na UTI sem poder tomar banho de chuveiro, tomando banho no leito, você vai entender o que eu estou te falando, a alegria de tomar um banho de chuveiro. Então, você tem tanta coisa para ser grata. Por isso que quando eu coloco meu pé no chão, a primeira coisa que eu agradeço é obrigado por mais um dia. Porque eu entendo que cada dia conta. E como eu tenho a visão de que um dia Deus me deu uma prorrogação, né? Porque eu falo que eu deixei minhas pegadinhas no Vale da Sombra da Morte e voltei. E pelo fato de eu ter voltado, eu entendi que Deus me deu mais um tempo. Por isso, no meu entendimento, e essa deveria ser a sua visão, cada tempo conta, cada minuto conta, cada segundo conta. Eu muitas vezes deixo meu esposo até doidinho, que eu falo assim, não, vou fazer isso hoje. Ele fala, mas precisa ser hoje? Eu falei assim, precisa, amor, porque a gente só tem hoje. E eu passei até essa visão, eu só tenho o dia de hoje. Então, tudo que eu puder fazer hoje, eu vou fazer hoje. Não vou fazer tudo que eu quero, mas tudo que tiver ao meu alcance eu vou tentar fazer hoje. Então vamos lá, eu ponho o pé no chão e já começo agradecendo. Senhor, obrigado pelo dia de hoje. Ali já é uma oração de gratidão. Eu começo, obrigada porque eu tenho ar para respirar, obrigada pela minha casa. E tudo que eu vou vendo eu vou agradecendo. É muito fácil. Eu vou fazer a minha higiene matinal, que chama abluções, ou abluções. E tem um nome, meu pai me ensinou esse nome, eu achei fofo. Abluções, que é você escovar o dente, lavar o rosto, pentear o cabelo e tal.
Isso chama abluções. Então, eu vou fazer minhas abluções, a minha ablução matinal, e eu vou fazendo em oração. Porque nessa hora meu esposo está levantando, eu não olho o celular. Dica valiosíssima. Eu não deixo o celular roubar o meu coração logo cedo. Se a primeira coisa que você faz no seu dia é olhar o seu WhatsApp, você está mostrando o que é mais importante no seu dia, o seu WhatsApp. Para mim não é, para mim é Deus. Então, às vezes meu esposo está levantando, ainda nem deu bom dia para ele, ele ainda está acordando, eu já levanto, ponho o pé no chão, já vou agradecendo. E vou até o banheiro agradecendo. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por isso. Vou agradecendo, agradeço tudo. A escova de dente, a pasta de dente, o banheiro, passo um creme, o creme, o que vier, o que eu tiver, o que eu sentir no coração de agradecer, eu vou agradecendo. É espontâneo. Mas eu falo em pensamento, tá? Senão eu vou deixar meu esposo doido. Porque realmente eu vivo em oração. Então, se ele ficar escutando o que eu tô falando, ele vai ficar doido. Então, eu tô orando em pensamento. E vou agradecendo. E agradecendo. É uma oração de gratidão. E vou agradecendo, agradecendo, agradecendo. Aí fiz toda a minha ablução, né? Escovei cabelo, tal, pus roupa de academia. Aí meu maridão já levantou. Aí ele vai fazer a higiene dele e eu vou arrumar a cama. Arrumei a cama. Ele desce para fazer o café. Essa é minha rotina hoje, tá? Já foi muito diferente em muitas épocas. Essa é hoje. Ele desce para fazer o café e eu vou fazer minha oração. Aí eu entro, até então, não mexi no celular, não olhei, não olho de jeito nenhum, faço assim. Eu falo que de 10 dias, 9 eu consigo 100%. Às vezes eu tô preocupado com alguma questão, tô esperando um retorno, aí eu olho. Mas assim, é raro, porque toda vez que eu olho, eu vejo que rouba meu tempo. Então eu não olho. Aí sento, vou fazer meu devocional, que é o meu tempo de oração, o tempo de ler a palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus e eu escrevo minhas orações. Eu tenho vários cadernos lotados de orações. Eu escrevo e eu tenho registros da bondade de Deus. Então não é só uma impressão, eu tenho prova da bondade de Deus. Eu pedi aqui, Deus respondeu ali, aquele dia eu estava orando por isso. Então eu fico assim maravilhada todo dia. E aí, o que eu faço? Eu tiro um versículo-chave para o meu dia. Eu pego um versículo-chave. Esse ano eu estou fazendo uma coisa nova, porque a gente tem que buscar coisas novas. O que eu tenho feito esse ano? Eu vou mostrar isso para vocês. Eu leio o texto, eu tô lendo, todo ano eu leio a Bíblia inteira, mas esse ano eu sempre começo de um jeito diferente, não me pergunte, que são, imagina quantos anos lendo. Então eu comecei a inventar jeito de ler. Aí o que eu faço? Eu tenho lido, agora eu decidi começar por Isaías, Deus tocou no meu coração, não me pergunte por quê, eu tô indo, eu sou muito obediente. Aí eu tô lendo Isaías, mas todos os dias eu pego um salmo, porque nós temos salmos para todos os dias. Então, se você, hoje, por exemplo, dia 21, eu li o Salmo 21, amanhã eu vou ler o Salmo 22. Entende como eu faço? Esse ano eu comecei a fazer essa prática. Eu leio o Salmo e aquela palavra que mais gritou meu coração, eu escrevo num post-it, eu colo no meu painel de trabalho e colo lá. Então, a minha meta é chegar ao final do ano cheio de salmo, porque, claro, às vezes no final de semana eu não faço isso, então, mas eu vou ter um painel lotado de salmo. E eu fico com aquele salmo na minha frente o dia inteiro. E fico lembrando aquele salmo, lembrando aquele salmo, lembrando aquele salmo. A palavra vai encucando na minha mente. E salmo é sabedoria. Salmo traz sabedoria para nós. Então, é uma estratégia que eu decidi usar para que a palavra esteja tão encucada na minha mente que nada roube a minha paz. Por que eu tô te falando que você tem que fazer isso? Porque você não precisa fazer todo esse combo que eu faço, mas eu tô te mostrando que é só um crescente. Veja, eu comecei só com o devocional. Foi aí que lá atrás, em 2013, Deus falou para mim, mostra como você faz. E aí eu criei o diário de oração, que vai voltar agora, já tô com a gráfica mandando ver. Então, o diário de oração, para você registrar as orações como eu registro. Na verdade, eu queria criar algo para manter o ministério, mas eu tinha muito temor, e aí, orando, Deus, um dia assim, eu escrevendo no caderno, Deus falou, ensina as mulheres a fazerem como você faz. E aí foi que eu decidi criar o devocional. O que eu fiz com o devocional? Então,
Mas mesmo que você não tenha um diário de oração, você pode fazer num caderno, como eu estou fazendo agora. Que o diário está esgotado, eu estou fazendo num caderno. Então, registro tudo isso. Essa é a minha prática diária. E isso faz toda a diferença. Agora eu quero te perguntar, quem faz isso aqui? Você pode escrever aí na tela? Eu faço isso todo dia. Quem tem esse tempo diário de devocional? De ler a palavra, de meditar na palavra, de ter esse tempo com Deus. Se você faz isso, escreve para mim. Eu faço. Se você não escreve, já guarda no seu coração. Isso é para mim, é para eu fazer. Mas quem faz, escreve aí que faz. Porque, de fato, quando você coloca Deus em primeiro lugar, tudo entra no lugar. É uma coisa sobrenatural. Não tem como eu te explicar. Porque eu não sei como acontece. Eu não sei. Honestamente, eu não sei como Deus faz. Eu só sei que Deus faz. Deus faz. Eu não sei como ele faz, mas ele faz. Aí tô vendo vários comentários. Eu faço. Se você não faz, não sinta como vergonha, sinta como encorajamento. Olha lá, a Sara falou uma coisa muito legal. Quando eu não posso, fica faltando algo no meu dia. E é verdade. Eu vivo isso, porque às vezes eu viajo, ou tô fora da minha casa, mudo a minha rotina, e às vezes eu me perco. E aí eu fico, nossa, não fiz o meu tempo de devocional. Aí eu fico muito triste. Meu dia é diferente, meu dia é ruim. E a Né tá falando aqui, fica a dica pra vocês. Não olhe o celular até fazer isso. Põe um combinado dentro de você. Eu não vou olhar o celular enquanto eu não fizer isso. Por que que eu escrevo as orações? Eu sempre falo, vou mostrar nos stories, depois eu esqueço. Mas, então não vou prometer que vou mostrar nos stories. Mas se eu lembrar, eu mostro. Como que eu faço? Tudo começou assim. Eu pego um caderno e escrevo. A Juliana tá falando, não consegue porque ela sai 5h30. Juliana, eu tive fases de sair 5h30 também. E aí o que eu fazia? Eu acordava mais cedo. Assim, nesse tempo eu fazia orações mais curtas, mas eu fazia. Então, assim, às vezes é 15 minutos que você levanta mais cedo. Não vai dar tanta diferença de sono. Dorme um pouquinho 15 antes, acorda 15 antes. Mas vamos lá, como é que eu faço para você que quer fazer também? Aqui nos destaques tem como usar, que é como eu ensino como usar o diário de oração. Mas do jeito que é o diário de oração, você pode fazer num caderno comum, tá? Eu leio um capítulo da Bíblia por dia, dentro do meu plano de estudo. Pegue um plano na internet, veja o que você acha interessante. Eu sempre digo, se você não leu a Bíblia toda, comece pelos evangelhos. Mas aí você vai lendo. Então eu tô lendo isso. Por que não ler muito? Porque você não absorve muito. Você tem que ler pouco. Então eu leio um capítulo. Eu medito naquilo. Eu peço pro Espírito Santo explicar aquilo para mim antes de começar. O Espírito Santo mostra para mim o que o Senhor quer falar comigo. Porque a Bíblia é um livro incrível, porque ele é o único livro que você não lê ele somente. Ele lê você. Então é um livro que te lê. E aí quando ele lê você, você fala, gente, era tudo que eu precisava ler hoje. Você fala, como é possível? Como Deus sabia que hoje, no dia de hoje, eu ia estar com esse problema, eu estava com essa situação, esse sentimento, eu precisava ler isso. Sendo que estava num planejamento de leitura, como é que isso acontece? Também não sei explicar, não. Mas é um livro vivo. Aí, a Su tá falando isso, é um livro vivo, é um livro que você lê, mas ao contrário dos outros livros, ele também te lê. Então, você vai ler um capítulo e algo naquele capítulo vai ser de destaque para você. Tipo, essa é a palavra de hoje. Sabe quando você tiver que resumir para alguém? O que você resume do que você leu? Eu resumo nesse versículo. Então, você escreve o versículo de destaque. E aí eu ponho reflexão. O que Deus falou comigo? Por que aquele versículo foi importante? Porque disse que eu tenho que ficar mais atenta a tal coisa e a tal coisa. Eu entendi isso. Então, você escreve a sua reflexão, que isso aqui já é o seu devocional. Então o que eu entendi isso. Então é isso que eu vou escrever. Então eu escrevo reflexão. Depois que eu escrevo a reflexão, eu escrevo a minha gratidão. Lembra que eu comecei o dia agradecendo? Agora é a hora que eu ponho no papel. E aí eu começo a agradecer. Eu agradeço por ter fé. Sempre eu repito. Esse comecinho eu sempre repito. Fé, sabedoria. Porque, gente, como ser sábia? Eu já fiz várias lives sobre isso, mas a sabedoria é um dom. A sabedoria não é assim, aquela é tão sábia porque ela estudou no colégio e tal. Não, isso é conhecimento. Sabedoria vem de Deus. Então, ser sábia é algo que Deus coloca em nós. Mas eu não me sinto uma pessoa sábia. Então, eu vou te ensinar
sabedoria, então pede. Porque Deus a dá livremente, é o que diz a palavra de Deus. Ele dá livremente, de bom grado. Ele quer dar sabedoria. Então, ele quer dar o conhecimento dele, o pensamento de Cristo, ele quer dar para você. É o que eu agradeço todo dia. Então, eu começo pela fé, pela sabedoria, pela minha família, pelo meu casamento. E aí eu vou agradecendo. E aí tudo. Aí tem um truque que eu faço, né? Bem um truque, né? Eu olho o dia. Então, eu vou lá e agradeço. Senhor, obrigada porque fulano melhorou, obrigada porque ciclano. Aí eu agradeço as coisas que eu pedi, eu dou uma olhada no que eu pedi no dia anterior. E vejo que Deus já me respondeu e já agradeço. E aqui vem um segredinho de oração. Eu agradeço por coisas que eu espero ainda receber. Então, por exemplo, se vou fazer uma cirurgia, agradeço, Senhor, porque deu tudo certo na minha cirurgia. Mas eu não fiz ainda. Mas eu já agradeço. Porque lembra, quem me ensinou isso foi Jesus. Ele mesmo me ensinou. Eu vi que ele fazia assim, eu aprendi com ele. O que ele fazia? Antes de um grande milagre, ele agradecia. Antes de ressuscitar Lázaro, vai lá ler o Evangelho, quando ele ressuscita Lázaro. Ele não fala assim, e agora, pessoal, prestem atenção, que agora vai ser o grande momento que eu vou ressuscitar Lázaro. Não, ele agradeceu a Deus. Pai, obrigada, porque tu me ouves. Ele agradeceu. Quando ele multiplica os pães e os peixes, o que ele faz? Ele agradece. Ele levantou as mãos para o alto e agradeceu. É assim, ele não faz sim, sala bim, 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 ele não fala nada extraordinário, ele agradece. Então, quando você agradece, o milagre acontece. Então, eu agradeço milagres que eu espero receber, ou bênçãos que eu espero receber. Eu agradeço antes de receber, crendo que eu já recebi. Porque é assim que Jesus fazia, crendo que eu já recebi. Eu agradeço. Fez esse agradecimento, aí eu peço perdão, porque isso é importante. A gente tem que pedir perdão. E como eu sempre digo para as mulheres das segundas-feiras, quem está no estudo sabe disso, eu falo, não é pedir perdão, Senhor, perdoa os meus pecados. Porque ele deve pôr a mão na cintura e falar assim, quais, bonita, quantos? São tantos, quais você está pedindo perdão? Então a gente tem que dar nome aos bois. Eu peço perdão, Senhor, me perdoa porque eu falei mal de Beltrano. Me perdoa, Senhor, porque eu fiz um comentário ruim sobre Beltrano. Gente, eu falo que quem pegar meus cadernos vai ver todos os meus pecados. Tá tudo lá escrito, com nome, tudo escrito. Tanto é que quando eu posto, nem todo dia eu posto, mas quando eu posto, eu tenho que cortar essa parte lá. Eu posto meus stories, eu dou um zoom assim para não aparecer o perdão, senão meus pecados vão estar escancarados para todo mundo. Mas eu escrevo, porque Deus sabe. E eu tenho que saber também o que eu fiz de errado. Aí eu escrevo, peço perdão e peço perdão. Esse é o terceiro ponto, como a Sara tá pontuando aí para vocês. O terceiro ponto eu peço perdão. E aí sim, em quarto lugar, vem pedidos. Aí sim, vem minhas petições. Só que o que eu faço? Eu divido em várias colunas. Primeiro eu peço pelas pessoas que estão enfermas, e aí todo tipo de pessoa enferma que me pede oração, eu não esqueço de nenhuma, por isso que eu fico no pé de quem me pede oração, como é que tá, porque eu tenho que dar lugar para outra pessoa. Então, se a pessoa ainda tá enferma, mas assim, Deus geralmente me fala. Às vezes eu fico atropelada para ouvir, quando eu tô ansiosa, mas Deus fala. E aí eu oro por aquelas pessoas enfermas, oro por pessoas que vão fazer cirurgia, pessoas que estão buscando trabalho, pessoas que estão buscando uma solução. Vou orando por essas. Depois eu oro pelas pessoas da minha família, da minha casa. Depois eu oro pelas pessoas que eu quero que se convertam, que conheçam Jesus. E aí eu oro por elas. E assim, gente, se vocês pensarem, as pessoas que eu oro são as mais improváveis. Eu oro por elas. E só então, por último, eu oro pelos meus pedidos. Então veja que foi um caminho feito. Isso tudo eu fiz às 6 horas da manhã, 5:30 da manhã, depende do dia. Então, é cedinho. Você precisa fazer tudo isso, você que nunca fez? Talvez seja muito para você. Talvez seja muito. E você não pode pôr um fardo para você, porque as coisas que o Senhor dá para nós são leves, não são difíceis de carregar. Então comece com uma oração singela. Várias pessoas que compartilharam aqui estão no meu grupo de estudo bíblico e falaram, olha, eu oro, mas eu ainda não escrevo, assim. E você precisa escrever para orar? Não. Às vezes eu não tenho como escrever, eu tô fora de casa, não tô com meu caderno. Eu pego e oro em pensamento. Às vezes eu tô no carro de outra pessoa e aí eu não posso fazer minha oração, eu faço em silêncio. Eu
eu tenho relógio de oração, tem horários que eu oro pelas pessoas, aí toco o despertador, eu paro o que eu tô fazendo e oro, e às vezes eu tô num local público. Então, eu não vou ficar de joelho, gente, com licença que eu vou orar, porque eu não quero parecer santa. Eu quero ser santa. Então, eu fico em silêncio, abaixo a cabeça e oro. E ninguém entende o que eu tô fazendo. E ninguém precisa entender. Quem precisa entender é Deus. Agora, você pode fazer isso, você pode estar no ônibus fazendo seu tempo de devocional. Você pode estar no ônibus, não tem limite, mas você tem que fazer isso. Primeira coisa do seu dia. Pode ser de 5 minutos você faça. Não precisa fazer esse roteiro todo que eu descrevi. Começa com 5 minutinhos. Fala, eu vou desafiar. Eu vou tentar isso aí que a Janaína falou. Vamos fazer 5 minutinhos. No relógio, põe 5 minutinhos no cronômetro. E eu te garanto, mas assim, com uma convicção que assim, dá vontade de explodir no meu peito, que Deus vai agir e vai te responder. E aquele dia todo atropelado que você teve, de repente você fala, não é que meu dia ficou mais organizado? Não é que as coisas foram dando certo? Isso é só Deus que pode fazer. Eu não tenho como te ensinar o que ele faz, porque eu não sei. Quem pode entender a mente de Deus? Eu não sei como ele faz, eu só sei que ele faz. Se você confiar suas primeiras horas para ele. E aí, vamos lá. A segunda parte, então a primeira parte tem esse tempo com Deus cedo. A segunda parte é que você tem que ter organização com intenção. Porque nem tudo que é urgente na sua rotina é importante. Tem coisa que é urgente, mas não é importante. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês, e se você fez isso já comigo, você já notou, talvez você tenha ficado chateado comigo, muita gente me liga o tempo todo. Eu não atendo. Por quê? Quando a pessoa liga várias vezes, eu sei que não é urgente, não é importante. Eu sei que é uma pessoa que não sabe lidar com urgência. Porque quando é urgente, a pessoa já escreve, Janaína, eu preciso falar com você com urgência. Aconteceu, ela já adianta. A pessoa que não adianta o assunto, a pessoa que fica ligando, nunca é importante. Esses dias meu esposo estava num telefonema, ele falou assim, liga pra Beltrana que já me ligou 4 vezes. Eu falei, amor, eu conheço essa pessoa, não é urgente. E eu vou te dizer o que que era. Ela queria só o telefone de uma pessoa. Não era urgente. Não era uma pessoa que ela precisava falar urgente. Era tipo um prestador de serviço. Qual o telefone do eletricista? Era isso. Não era nada urgente. Então, a gente vai sabendo que as pessoas têm uma ansiedade de achar que tudo é urgente. Você precisa daquilo urgente. Será que você precisa daquilo urgente? Talvez seja importante, mas não é urgente. Então, cuidado. E talvez seja urgente e não seja nem importante. Nossa, eu preciso agora do telefone do eletricista. Quer dizer que eu, que estou aqui fazendo minha oração, vou parar tudo para pegar o telefone do eletricista agora. É isso? Então, hoje eu estava numa consulta e a pessoa me ligando para pedir uma informação. Por isso que no meu WhatsApp está escrito assim, não mande áudio. As pessoas leem? Não, as pessoas mandam áudio. Um monte de áudio. E aí, quando eu conheço, quando eu tenho intimidade, eu escuto. Quando eu não tenho, eu falo, por favor, escreva. Porque a pessoa acha, ela fala, eu tô mandando áudio porque, assim, não dá tempo de eu escrever. Então, se não dá tempo de você escrever, você tá dizendo que o seu tempo é mais importante que o meu. E o meu vai dar tempo de tornar como prioridade a sua questão, que talvez nem seja prioridade nem para você, nem para mim. Então, você tem que adiantar o assunto. Claro, eu não tô falando aqui das minhas amigas, das minhas irmãs em Cristo, que elas têm liberdade comigo, de mandar áudio, eu mando áudio pra elas. É diferente, você entendeu, né? Então, vamos lá. Como é que você vai fazer para organizar a sua rotina com intencionalidade? Primeiro, você vai definir 3 prioridades diárias. Você vai pensar assim, de tudo que eu tenho que fazer, o que é mais importante? O que de fato é importante? Por exemplo, fazer o almoço é importante? É importante, vocês vão ficar sem almoço? Hoje não. Mas tem mulher que é tão desorganizada que chega a hora do almoço, eu já fui em casas que eu pensei assim, meu Deus, nos chamou para almoço e não tem comida. E a mulher não tinha feito nada. Não tinha feito nada para comer. E o marido super constrangido porque a mulher era desorganizada. Acordou tarde, aí ela chegou lá, ficou conversando, não tinha nada. A Cássia tá falando que tá mudo. Cássia, eu acho que não tá mudo. Se tivesse mudo, olha, devia ter umas 20 mensagens falando que tava mudo aqui. Com certeza. Então, primeiro, o que é essencial no meu dia? O que é essencial que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o almoço, eu tenho que levar filho na escola, eu tenho que trabalhar. Isso é essencial. Mas você esqueceu de uma coisa. Você tem que ter tempo com Deus, tempo de oração com Deus.
Segundo, o que aproxima você dos seus objetivos? Então, todos os dias eu tenho um tempo para estudar algo da palavra de Deus e tiro tempo para aprender algo de trabalho. Então, eu sempre estou estudando, aprendendo algo novo do meu trabalho e sempre estou estudando, aprendendo mais sobre a palavra de Deus. Então, hoje, quando acabar essa live, eu vou entrar num curso que eu estou fazendo. Obrigada, menina, você está falando que está normal. Vai acabar essa aula, eu vou entrar no curso. Só que o curso começou junto com a live. Então, o que eu vou fazer? Mas o que era mais importante para mim? A live ou o curso? A live, porque eu tinha um compromisso com você. Ontem, esse curso era no mesmo horário do meu estudo bíblico. O que era mais importante, o estudo bíblico ou o curso? O estudo bíblico. Então, é tão claro, é tão fácil quando você sabe o que é prioridade. Era o estudo bíblico. Então, o que eu fiz? Na hora que eu entrei no curso, como ele é ao vivo, eu voltei lá no começo. E aí, o povo já estava acabando a aula, eu estava no começo da aula, mas eu pus na velocidade 2 e mandei brasa. Vou fazer a mesma coisa hoje. Vou assistindo 2, anotando e vou mandar brasa. Simples assim. Noção do que é prioridade, do que é importante. E do que me aproxima dos meus objetivos. No caso, o meu curso, o curso que eu estou fazendo, me aproxima do meu objetivo, então eu tenho que estudar. Terceiro ponto, o que precisa ser feito hoje? Tem coisas que não precisam ser feitas hoje. Então você tem que falar assim, peraí, hoje, o que eu tenho que fazer? Gente, eu anoto. Muita gente aqui já sabe disso, eu já mandei mensagem para você hoje, ou já te mandei uma pergunta, porque eu anotei que hoje eu tinha que falar com essas pessoas. Para amanhã, eu já anotei as que eu vou falar amanhã. E assim eu vou falar com todo mundo que eu preciso falar no dia, porque basta ter organização. Eu vejo o que eu preciso fazer hoje. Eu vou dar um exemplo bem simples para você. Jesus tinha uma missão clara quando ele disse sim para Deus. E assim ele sabia dizer o sim e o não. Você vê, Jesus saiu fazendo milagres. Você vê na Bíblia ele voltando para ver como é que as pessoas estavam? Mas e aí, irmão? Você continua firme depois que você foi curado? Depois que seu fluxo de sangue passou? Como é que você tá? Sua dedicação a Deus? Você tá firme? Eu não pergunto isso para ninguém. Eu não pergunto nada, porque eu entendi claramente que isso não é meu papel. Eu sei qual é o meu papel. E aí, o meu papel, o meu chamado, que Deus colocou no meu coração, é evangelismo. Nem era o que eu queria, mas foi o que ele pôs para mim. Então, eu falei, ok, Senhor, eis-me aqui. Evangelismo. Então, eu tenho que falar de Deus. Eu tenho que falar de Jesus. Eu tenho que trazer isso. Eu tenho que contar essa boa notícia para você. É acessível, está ao seu alcance. Você vai transformar a sua vida. É gratuito, você recebeu de graça. É um favor de Deus. Então, esse é o meu chamado. Agora, meu chamado é consolidar as pessoas, é pastorear, que é ficar acompanhando um a um? Não. Não é. Não, Deus não me chamou para pastoreio. Deus me chamou para evangelismo. Então, eu tenho essa clareza tão grande da minha missão que eu vou igual um trator. Você tem que ter clareza da sua missão. Às vezes você está gastando tempo com o que não é sua missão. Por exemplo, eu sou mãe de 2 filhos. E eu sempre falei isso, eu fiz mestrado em educação, eu canso de falar isso para as mães, mas parece que tem muita mãe que não quer entender. Eu falo, educar, gente, é repetir. Se você não gosta de repetir, você não devia nem ter pensado em ter filho. Porque você vai ter que repetir, 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 com a mesma graça, com a mesma bondade, com o mesmo carinho, toda vez. Não é repetir uma vez ou falar, mas eu já falei isso 3 vezes, você vai falar 10, amada. Você vai falar 20. E sempre com cara boa e feliz, meu filho, eu vou te falar uma coisa muito importante. Você tem que sempre lembrar de tal coisa. Nunca deixe de fazer tal coisa. Então, pensa nisso, assim. Você é mãe. Então, educar é uma missão. Eu não posso ser só uma parideira. Eu não pari só 2 meninos. Eu criei, eduquei, e Deus vai me cobrar o que eu fiz dos meus filhos, que são herança dele. Então eu falo assim, eu tenho que fazer um trabalho bem feito. E por isso, eu tenho uma frase que eu uso com meu esposo, que eu falo assim, uma mãe nunca desiste. Eu nunca desisti de nada, nem das coisas assim que eu pensava, meu Deus do céu, vai dar ruim isso aí. Aí eu orei mais. E orei mais, e falei mais, e repeti mais, e achei estratégia nova. Então eu falo assim, desistir não é uma opção. Eu vou buscar outra alternativa. Eu vou buscar outro caminho. Deus vai me instruir, Deus vai me dar direção. Porque a missão é clara. Talvez você está se debatendo, você não está com clareza da sua missão.
Qual é a sua missão? Então pensa o que Deus já colocou na sua mão para você fazer. Você que é casada, ser uma boa esposa é uma missão. Gente, é fácil ser boa esposa? Não. É fácil ser boa esposa? Não é fácil. Porque tem dia que você fala assim, gente, eu queria catar uma mala e sair para outro planeta, para eu ficar num lugar isolado. Porque é muita carga, mas a gente dá conta. Se Deus deu essa missão para você, porque tem gente que pensa que casamento é para ser feliz. Se você entrou num casamento para ser feliz, você entrou totalmente errado. Porque o casamento, na verdade, é para você vir feliz de fábrica. Você já chegou feliz no casamento. Eu já era feliz. Eu não fiquei feliz por estar casada. Eu já era muito feliz. Eu já era bem realizada. Eu já tinha minha profissão, eu já tinha as coisas que eu gostava de fazer. Eu já era. Eu sempre gostei da minha companhia. Eu curto eu mesmo. Então, assim, eu não precisava de alguém para ser feliz. Mas Deus colocou alguém que eu poderia ser uma bênção na vida dessa pessoa. É esse entendimento do casamento. E vice-versa. Ele viu que podia ser uma bênção para mim. Eu posso ser uma bênção. Então, para ser uma bênção, é um trabalho desafiador. Porque eu tenho que ser gentil quando eu não tô com vontade. Às vezes eu tô mal-humorada, mas meu esposo não tem nada a ver com isso. Por isso que eu falo para vocês, eu não tenho TPM. E não é porque eu não sou uma mulher que tem oscilação hormonal. Eu tenho como toda mulher. Inclusive, estou lidando agora com a perimenopausa, que é o período antes da menopausa, que também dá oscilações. Mas o que eu entendo? O meu esposo não tem. Eu tenho que ser uma bênção para ele. Mas tem mulher que trata mal o marido, não fala obrigado, por favor, sabe? Não trata com gentileza o marido. A pessoa que eu sou mais gentil é meu marido. Eu fico falando para ele, fofinho, por favor, fofinho. Ô fofinho, eu sempre sou carinhosa com ele. Ele merece sempre? Não. Não, tem dia que ele merecia era uma mulher bem brava. Porém, eu também não merecia a graça que o Senhor me deu. Eu também não merecia o perdão que o Senhor me deu. Eu também não merecia. E Ele me deu. Então, assim, como é que eu posso não ser essa esposa que abençoa? Eu tô te dando alguns exemplos de entender a sua missão, tá? Você que é solteira, leva isso para a sua relação com seus pais. Eu trago isso para os meus pais, né? Minha mãe já faleceu, mas eu cuidei dela até ela morrer, de mão dada com ela. Mas o meu pai, até hoje, eu falo com ele todos os dias, sem exceção. Falo com ele. Eu não espero ele me ligar, eu ligo para ele. Todos os dias eu falo que eu amo ele. E ele fala assim para mim, filha, um dia ele falou, filha, você não precisa me ligar todo dia. Eu falo assim, não, pai, eu não ligo porque eu preciso, eu ligo porque eu quero. Não é necessidade, é vontade. Sabe por quê? Porque eu entendi lá atrás, lembra que eu te falei? Todo dia conta. E se eu só tiver o dia de hoje? Meu pai sabe que eu amo ele, sabe? Meus filhos sabem, sabem. Meu marido sabe, sabe. Minha nora sabe, sabe. Todo mundo sabe. Então eu tô em paz me deito e logo adormeço. É desse jeito. Então eu quero dizer o seguinte: aprenda a ter clareza do que você precisa fazer. Ah, minha amiga Simone, tenha clareza do que você precisa fazer. Então, divida o seu dia em blocos, manhã, tarde e noite. O que você tem que fazer, o que é prioridade nesses blocos? Anote. Como eu anoto tudo. O que é prioridade? O que eu tenho que fazer de manhã, o que eu tenho que fazer à tarde, o que eu tenho que fazer à noite. E eu divido pelos principais. Então, eu ainda grifo almoço, um compromisso externo, um compromisso, uma reunião, uma live, tá lá em destaque para mim na minha agenda, porque isso vai determinar a minha rotina. E aí eu divido e mando bala. Terceiro ponto, como é que você vai então manter o equilíbrio? Quando você entende assim, eu tenho X coisas para fazer, às vezes 10x coisas, às vezes 30 coisas. Eu fui contar quantas coisas eu faço no meu dia, deu mais de 70 e tantas coisas. Deu mais, tem dia que dá muito mais. Então, como você faz isso? Bom, eu tenho equilíbrio. Primeiro ponto, eu descanso. Você tem que descansar, porque descanso é de Deus. Então, pode ver que tem hora que eu sumo da internet no final de semana, porque eu tô descansando. Eu tô maratonando uma série com o maridão, tô fazendo caminhada, tô na fazenda, tô curtindo filho, nora. Então eu mostrei, por exemplo, domingo a mesa posta, mas não mostrei a família em casa. Mas a gente tava aqui, tá cheio de foto. Só não postei, porque eu tava curtindo. A gente tava dentro da piscina, se divertindo, sabe? Então isso é importante, descansar. Deus descansou. E ele descansou para ensinar a gente a importância do descanso. Então, equilíbrio é respeitar que você também precisa descansar. Planeje pausas intencionais,
sabe? Ponha pausas durante a semana, no fim de semana. Você não é uma máquina, você realmente tem que parar. O outro ponto é ter flexibilidade na rotina. Gente, nem todo dia é perfeito. Um dia um filho adoece, você tem que ir para o hospital. Um dia você passa mal, você tem que ir para o médico. Nem todo dia é perfeito, mas Deus está em todo dia. Então, equilíbrio também é ajustar o plano. Pô, o plano mudou. Porque tem gente, na hora que o plano muda, a pessoa perde o chão. Nossa, então, chegou uma visita, vai atrapalhar isso aqui. Como é que eu faço agora? Tem que ajustar o plano. Vai ter que dar um jeito de caber aquilo. E, por fim, cuida com a comparação. Não se compare com outra pessoa, com a rotina. Eu conto a minha rotina para te inspirar, não para você se comparar. Porque à medida que você se dedica, Deus vai acrescentando coisas. À medida que Deus vê, fala assim, olha, eu posso dar tantas coisas para ela que ela dá conta, Ele pode dar mais. E aí Ele te dá mais missões, te dá mais responsabilidades. Então é muito importante que você não se compare, porque Deus tem um propósito para cada um. Deus tem um chamado para a minha vida, que não é o de outras pessoas. Como eu disse para você, eu não sou pastora. Deus não me deu esse chamado de pastorear, de cuidar de cada um. Não. E apesar disso, eu ainda cuido de muita gente, ainda dou meu zelo, meu cuidado para muita gente, mas não é o meu chamado. Eu faço isso por amor, não por chamado. Meu chamado é evangelismo. Então é falar do evangelho, é colocar Deus em tudo e mostrar que Deus está em tudo. É o que eu faço. Se você me acompanha mais tempo, você já viu que é isso que eu faço. Resumindo, é isso. Eu mostro que Deus está em tudo. Então, não se compare, porque Deus tem um chamado individual para você. E aí, eu quero resumir aqui para você a chave do que eu falei. Primeiro, colocar Deus no centro da sua rotina, ter prioridade clara, respeitar o seu limite e incluir o descanso. E aí, se você acha que eu preciso entrar nessa jornada, eu preciso entender mais disso, fica de olho que essa semana ainda vai entrar no ar. Eu vou abrir novas vagas da minha mentoria Mulher em Equilíbrio. É uma mentoria que durante 6 encontros nós estamos juntas, eu e você. Eu conheço a sua rotina, eu ajudo igual eu estou fazendo aqui, só que eu vou fazer com você na sua realidade. E também trago ao longo da mentoria, eu venho trazendo a minha prática, o que eu faço. Então tem sempre um momento que eu chamo de teórico, que eu trago assim, agora vamos falar disso, e aí eu conto como eu faço, o meu método, e aí ajudo você a adaptar esse método para a sua vida. Algumas coisas você às vezes já faz, muita gente já faz, e outras você nunca fez, e aí a gente adapta e vai ajustando, e é sempre uma benção. Então fica de olho, se você tem desejo, né, manda um direct para mim, porque aí eu anoto seu contato, quando a vaga abrir, eu já aviso, porque são sempre poucas vagas, porque é um tempo real que eu tenho que despender para você. Então eu não posso encher minha agenda, porque minha agenda já é muito cheia. Então eu tenho que abrir poucas para dar conta, e daí eu termino aquelas, os 6 encontros, eu abro de novo. Então é isso, espero que essa live tenha ajudado você, tenha motivado você a começar a trazer equilíbrio para a sua vida, e eu espero você na quinta-feira, que a gente vai ter mais uma live também com uma virada aí para sua mente, tá bom? Um beijo grande, um beijo para as minhas irmãs que estão sempre comigo todos os dias, de segunda a quinta. Muito obrigada pela companhia e até quinta-feira. Tchau, tchau!